Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Para tudo que você está fazendo e fica aqui comigo, afinal de contas, o Band Mulher já começou. Uma excelente tarde para você. Hoje vamos dar dicas aqui de cuidados com a pele. Vamos entender por que surgem as manchas chamadas melasma. Muitas mulheres acabam passando por dificuldade para tratar e cuidar dessa danadinha e a gente vai entender por que elas aparecem e como amenizar. Também vamos mostrar para vocês uma reportagem com orientações sobre o uso de make e skincare na meninada, nas criançadas, viu? Os riscos disso. Na gastronomia, a gente está na contagem regressiva para Páscoa e a receita, claro, é uma verdurinha preferida do coelhinho da Páscoa, a cenoura. O que será que a gente vai fazer com ela por aqui, hein? E também vou mostrar para vocês a busca pelo profissionalismo quando o assunto é cerveja artesanal. Então, já fique à vontade por aí, por aqui a gente já está à vontade. E não desliga não, o Band Mulher já começou. Te contando um segredinho que vocês não sabem, gente. Por trás aqui dessa maquiagem que eu faço todos os dias, às vezes aqui na TV vocês não vão ver. Lá na minha rede social, que eu tô mais à vontade, vocês vão ver bastante. Que são as minhas melasmas, essas manchas que surgem na nossa pele ao longo da vida, muitas vezes incomodam por conta, às vezes, da estética, a gente não se sente tão bem com isso. Mas e aí, o que será que faz desencadear a melasma? Será que tem cura ou só tratamento? Quem vai contar pra gente é a dermatologista, a doutora Cíntia Cunha, que já está por aqui. Bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô aqui já contando meu segredo, né? Melasma, mas eu tenho certeza que várias outras mulheres assistindo falam, eu tenho essa danada dessa mancha e não sei por que ela surgiu. O que é a danada da melasma? Nossa, o melasma, essa mancha, é uma mancha que afeta quase 40% das mulheres. Ela é mais comum do que a gente imagina. E é uma mancha que tem uma constituição genética, a gente nasce com uma predisposição de desenvolver. Mas em algum momento da vida, talvez por um estímulo de sol, de algum tratamento, de algum produto que a gente aplica na pele, ela acorda, né? E ela começa a entrar para a nossa vida. É uma mancha que não tem cura. Então a gente tem que aprender a controlar, utilizar os produtos adequados, realizar procedimentos quando necessário, usar filtro solar para garantir que ela fique mais contida. Mas é assim, ela vai e volta em vários períodos da vida. Ela é diferente, por exemplo, da sarda? A sarda, você nasce com ela desde pequenininho, né? Você já, logo na primeira infância, você já começa a aparecer com algumas efélides, que a gente chama que são essas pintinhas, na adolescência, e ela fica ali. Agora, a mancha do tipo melasma é uma mancha que ela não é tão bem distribuída, ela incomoda muito mais do que as sardas, porque ela às vezes é irregular, ela é muito comum de aparecer no rosto, nas bochechas, no buço, na testa, mas também existe o melasma nos braços, no colo. Então, é uma mancha que ela é uma mancha inflamatória. É diferente da efélide, que é uma pintinha que a gente nasce com umas sardinhas. O melasma não, ele é uma alteração da pele em todas as suas camadas, é uma doença inflamatória e que vai acompanhar a vida toda, né? O que pode fazer com que ela surja na pele? Assim, eu vejo muitas gravidinhas, as mamães contando que depois que engravidou, um tempo depois surgiu. É essa questão hormonal? Quais são, assim, as principais causas, momentos em que isso surge na nossa pele? A ciência procura estudar muito bem assim, quais são os fatores desencadeantes. A gente sabe que o melasma tem relação com hormônios, alterações hormonais, o estrogênio, o estradiol em pílulas anticoncepcionais tem alguma relação. A gente sabe que também algumas alterações da tireoide, então está de olho, se você tem a doença, avaliar a função tireoidiana, mas tem muito além disso que às vezes a ciência não consegue explicar, tanto que também pode acontecer nos homens, né? Então não são só os hormônios femininos, mas a gente sabe que a pessoa nasce com uma predisposição genética e algo que a gente faz, além dessas alterações hormonais, reposições, suplementos, as exposições ao sol e os tratamentos às vezes não bem conduzidos podem ser os fatores mais desencadeantes para começar, para
abrir a doença. Entendi. Por que mais em mulheres do que em homens? Provavelmente por conta da relação direta com o estrogênio, que é o estradiol. Então, a principal relação do melasma está com o estrógeno. E tanto que a gente percebe que a mulher, às vezes, tem aquele melasma a vida toda, tem hora que fica melhor, depois ele volta a piorar, mas depois da menopausa ele tende a diminuir. Então, quando a gente alcança a menopausa, a gente para de menstruar, a produção de estrógeno diminui, parece que o melasma desaparece, assim, parece que some por completo. E quando a gente fala sobre tratamento, o que pode ser feito? Não tem cura, né? Nunca, não tem aquela história, vou te passar um tratamento e vai desaparecer para sempre. Não desconfie. existe. Qualquer pessoa que te prometer um tratamento definitivo, a gente vê que isso não é verdade. Então, vamos pensar que a gente tem um paciente que tem pressão alta ou diabetes. É a mesma coisa, o melasma é uma mancha crônica que requer cuidado contínuo. Então, o que a gente vai usar? Um protetor solar, fator FPS 50 ou mais, pelo menos 2 vezes ao dia. Mas quando você vai para a praia, clube, piscina, passar mais vezes, ter um clareador constantemente. Eu vejo muito comum no consultório, os pacientes, eles ficam ansiosos, compram um clareador recomendado pelo médico, usa 2 semanas, não vê diferença, para de usar. Quando, na verdade, às vezes, o resultado vai aparecer no uso contínuo, 1, 2, 3, 6 meses depois. Mas a gente precisa estar muito assim, convicto do benefício da constância, porque existem moléculas hoje desenvolvidas no mercado que trazem resultados substancialmente consagrados e vistos na literatura científica. Então, hoje tem moléculas como tiamidol, melazil, são moléculas que estão presentes em ativos em cremes clareadores e que são eficazes. É só uma questão de tempo e aplicar corretamente. A gente tem umas imagens que a gente separou que mostra, parece diferentes tipos de melasma. O que seria essa questão da inflamação para que o pessoal entenda, assim, existem diferentes tipos? Olha, quando a gente vai olhar o melasma, no consultório a gente procura muito avaliar como que é essa mancha. Então, por exemplo, no caso dessa moça, ela tem um melasma bastante evidente. A gente vai colocar uma luz UV para avaliar se a mancha dela é mais vascular ou mais pigmentada. Quando a gente olha através de uma imagem de infravermelho, a gente vê se ali são vasos inflamados que estão realmente mostrando a necessidade de tratamento com tecnologia ou se é só pigmento. Então, quando a gente olha o melasma, olha essa imagem, ela é bem avermelhada, é porque é um melasma inflamatório. Ele tem microvasinhos mostrando que se eu não tirar esses vasos, a paciente não vai ter percepção de melhora. Então, eu vou ter que usar uma tecnologia que cauteriza esses vasinhos. Se ela não tivesse aquele processo inflamatório, eu podia focar só no clareador da mancha, que às vezes na casa dela ela conseguiria remover, ou com algum procedimento dentro do consultório. Por isso que às vezes tem pacientes que tratam há muito tempo e não vem resultado, porque às vezes o melasma tem um componente vascular que não foi detectado e os vasinhos não tem creme nenhum que tira. Então, a gente vai ter que cauterizar com uma tecnologia. Olha só que interessante. Falando sobre tratamento, existem diferentes tipos. Você falou dos clareadores, que às vezes a gente compra por indicação do profissional, até na farmácia e tudo mais. Mas quais outros tipos? Peeling, laser, o que ajuda a clarear? Sim, então, a partir do momento que o paciente está usando filtro solar e clareador em casa, isso aí é condição sine qua non. Tem que usar para a vida toda, tá? Tem que usar o resto da vida. Agora, a gente pode acelerar o resultado utilizando peelings, que são ácidos que você aplica na pele, e peeling não é tudo igual. Existem diferentes tipos, concentrações, formas de aplicação, a forma como você aplica, então tem diferentes tipos. Então, peeling é um procedimento. Existem lasers hoje que são estudados e são eficazes, laser de túnel, laser que switch, picosegundos, lasers que a luz intensa pulsada. O segredo do laser é não fazer intenso demais, porque o excesso de energia, machucar muito a pele pode dar ruim, como a gente fala, pode fazer com que o melasma piore. E o paciente em casa também. Às vezes as pessoas pegam muito fórmulas caseiras, esfoliantes, buchas vegetais, aquelas escovinhas que vendem por aí e ficam passando na pele e às vezes você pode inflamar aquela pele. Porque tem estudos que mostram o seguinte, quando a gente vê o melasma, a gente acha que é um problema de produção de pigmento. Mas quando a gente estuda, na verdade, a camada superficial ela é menos íntegra, então uma pele muito sensível. A gente tem alteração na produção do colágeno naquela área. Então, por isso que às vezes estimular a produção de colágeno também melhora a mancha. Então, muitas vezes tratar o melasma não significa só usar algo para clarear. Pode ser que você vai melhorar a função daquela pele, estimulando o colágeno, hidratando, melhorando as características naturais, para que ela, em equilíbrio, produza menos pigmento. Existem alimentos, né, algo que a gente pode inserir na nossa dieta que vai piorar ou ajudar a clarear, enfim, a manter ou não piorar o melasma? Sabe o que eu falo para os meus pacientes? O melasma, por ser uma doença pró-inflamatória, todos os alimentos pró-inflamatórios podem piorar qualquer doença, como acne, como artrite, essas doenças inflamatórias. Então, fugir do açúcar, fugir dos laticínios, né, dos conservantes.
ter um alimento mais natural em casa. Eu falo para os pacientes, descascar mais e desembalar menos. Isso traz saúde para a pele, para o corpo, para tudo. Mas não espere um milagre. Agora, existe sim as cápsulas de filtro solar oral e de antioxidantes. Hoje existem substâncias como luteína, polipodileucotomos, picnogenol, que ingeridas podem ajudar o filtro solar que a gente usa, ajudar a filtrar um pouco a radiação da luz, do sol, para que o melasma não piore. Não é que todo mundo precise usar, quem fica o dia inteiro em ambiente fechado talvez não precise, mas quem viaja bastante, quem fica bastante dentro do carro, quem faz trabalhos ao ar livre, quem se expõe muito ao sol, vale ter uma ajudinha a mais. Não substitui o filtro que você tem, mas potencializa o que você está usando. E aproveitando o embalo falando sobre protetor solar, então, já que esse é o principal que tem que andar na bolsa de quem tem melasma, o protetor solar, a pessoa, você comentou, tem que passar pelo menos 2 vezes ao dia. Existe algum tipo de proteção? Eu tenho melasma, eu tenho que usar fator 100 ou não? Essa questão do fator, como que eu faço para julgar? Qual que é melhor para mim? Essa pergunta é interessante porque alguns estudos mostravam e têm mostrado para a gente que quando o protetor solar ele tem pigmento, ele tem um pouco de base, um pouco de cor, ele tende a proteger um pouco mais, porque ele cria uma barreira física. Então, vale muito a pena para quem tem melasma usar um filtro solar de fator FPS 50 para ter uma proteção a mais e que tenha um pouco de cor, né? E é bom que cobre um pouco as manchas também. É verdade, né? Isso eu já sei, porque todo mundo que tem, a gente já quer passar qualquer coisa que dá aquela amenizada, né? E você falando, quanto mais camadas protegendo, por exemplo, eu que estou sempre maquiada, isso me ajuda também a proteger dos raios ali para piorar essa mancha, né? Sabe por quê? Existe uma coisa que se chama luz visível, que é essa luz do estúdio, a luz do celular, a luz que entra pela janela de casa. Às vezes, é muito comum as pessoas trabalharem e pôr escrivaninha bem perto da janela para iluminar o ambiente de trabalho. Mas aquela claridade que ilumina a sua mesa e o ambiente, ele penetra na sua pele, pode estimular envelhecimento, aparecimento de manchas, de rugas. Então, mesmo dentro de casa, mesmo que você não sinta o calor do sol, é importante estar de protetor solar sempre. E um protetor que tem um pouquinho de pigmento protege até mais essa luz visível. Não que o que não tem cor não proteja, alguns protegem. Só que aí o paciente já vai ter que estudar mais a composição e fica mais complexo ele saber. Mas alguns têm sim óxido de zinco, óxido de ferro ou outras substâncias para poder proteger também da luz visível. Entendi. Mas aí na dúvida conversa com o seu dermatologista. E outra, protetor solar a gente tem que amar. É uma coisa para usar para o resto da vida. É verdade. Testar algum até você achar o seu. Você que está aí assistindo a gente, não fica achando que só você tem melasma, não. Você tem, eu tenho, são o quê? Eu tenho Quantos também. por cento? Quase 40%. Quase 40% de nós mulheres, então tamo junto, bora cuidar da pele. Muito obrigada, viu, pelas prazer. Informações, muitas orientações para quem está assistindo a gente. Foi um prazer estar aqui, viu? Obrigada. Nós vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho, porque na volta a gente vai seguir dando dicas de cuidados com a pele, dessa vez alerta para a criançada. E na gastronomia, receitinha em clima de Páscoa. O que será que vai sair daqui hoje, hein? Eu volto já. Há sonhos que nos guiam por toda a vida. Desejos que nunca deixamos de perseguir. No IMEPAC, esses sonhos encontram um lar. Um lugar onde se transformam em realidade. Aqui, tudo está pronto para que você conquiste o seu futuro. No ar que você respira, na jornada que você escolhe. O IMEPAC tem tudo. Agora, só falta você. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente. 100 dias sem parar. Em Uberaba, todo dia, a Prefeitura tem trabalho para mostrar. Nova sinalização viária nos bairros, melhoria de 570 quilômetros de estradas rurais por todo o município. 4 praças entregues e 7 em obras. Foi a melhor coisa que podia ter feito para o Frente Feio. Essa praça é maravilhosa. 100 dias sem parar. O trabalho não para e vem muito mais pela frente. Prefeitura de Uberaba, inovar e cuidar de todos.
Já estamos de volta, a gente segue falando dos cuidados com a nossa querida pele. Inclusive, na internet é comum ver vídeos de crianças se maquiando, fazendo aquela rotina da beleza, né? Mas fica o alerta dos especialistas para os pais. O uso de maquiagem, esmalte e outros cosméticos podem prejudicar a saúde e afetar, inclusive, o desenvolvimento da meninada. Olha só. Com 8 anos de idade, a Manuela é vaidosa. Eu costumo usar hidratante, corretivo, blush, iluminador, pó e gloss. E aliás, eu esqueci do rímel. Fica pra mãe a responsabilidade de segurar a empolgação da menina. Ela consegue entender os nãos, mas ela chega com os produtos, umas coisas que eu nunca vi na minha vida, que a gente nem sabe. Com 8 anos eu não sabia nem o que era uma maquiagem. Assim como muitas crianças, a Manu acaba sendo influenciada por perfis de beleza e maquiagem nas redes sociais. E tem muita menina até produzindo esses vídeos. Só que criança usando produto de adulto, inclusive esmaltes, tem consequências sérias. Irritações, dermatites de contato por sensibilização e até mesmo pelo risco de puberdade precoce. Só é seguro usar cosméticos, produtos de higiene e perfumes infantis regulamentados pela Anvisa. E é preciso respeitar a idade indicada pelo fabricante. A tendência é mundial. Tem até um projeto de lei na Califórnia, nos Estados Unidos, para proibir a venda de produtos anti-envelhecimento para menores de idade. Por lá também, uma pesquisa de mercado mostrou que em apenas um ano, a venda de cosméticos para crianças entre 6 e 12 anos foi de 2,5 bilhões de dólares, mais de 14 bilhões de reais. E a gente também tem que ficar atento porque esse tipo de comportamento também pode ser um gatilho para transtornos maiores, como ansiedade, depressão e dismorfismo corporal. Já estamos de volta depois de dicas incríveis e agora é hora do momento mais gostoso desse programa. Gastronomia. Dani, boa tarde. Eu achando que eu tinha que vir todo dia, não é, gente? Não, eu não ia dar conta, não. Dava, a gente fazia todo dia uma dica rápida com a Dani. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós estamos no climão de Páscoa. Ritmo aí do feriadão mega prolongado, nossa coelhinha, né, Dani, você podia ter vindo de orelhinha. Vim fofinho. Só faltou a orelhinha do coelhinho, porque hoje eu tô sabendo que a receita vai ser com aquele alimento mais querido dos coelhinhos. Cenourinha, né, gente? O que nós vamos fazer? Eu não contei, uma coisa pra vocês. Enquanto a gente vai conversando, eu já vou colocar meu pãozinho aqui, tá, gente? Passar uma manteiguinha e tostar ele, tá? Pode parecer que é uma receita boba, essa daqui, de hoje, mas ela dá uma vista, tá? Você pode fazer aí de entradinha para o seu almoço especial aí da Sexta-feira Santa, ou do sábado, ou do próprio domingo, tá, gente? Lembrando que segunda também é feriado. Eita, né, eu nunca vi um feriado tão prolongado desse. Exatamente. Você vai descansar? Eu vou. Eu vou, gente. Vou ali dar uma passeadinha, mas eu tô firme e forte aqui. Vou descansar. Vou e volto. Vou ficar mais off, tá, gente? Vocês sabem que eu fico muito on, né? Ô, Dani, vou ficar mais off. Eu não contei, pessoal, o que nós vamos fazer. Eu só sei que tem a cenoura e um pãozinho tostado. Tá. A gente vai fazer uma pastinha de cenoura, gente. Simples assim. Ai, mas uma pastinha de cenoura? Sabe? Ao invés de você fazer aquele patezinho ou comprar aquele patê pronto de azeitona, de frango e tudo, faz um negócio diferente. E ele vai ficar com uma cor maravilhosa, gente, linda. E o tanque de cenoura é saudável, A turma da produção já até postou receita lá no Instagram do Band Mulher, tá? Dani, depois vocês vão ver aquela foto, como diz, é de comer com os olhos, é maravilhosa. Você pode fazer torradinhas normais, um pãozinho tostadinho assim, pão de forma. Você pode usar a base que você quiser, que você tiver em casa. Pão sírio, o pessoal usa muito pão sírio nessa época por causa da bacalhauada, né? Já fica para essa pastinha. Eu fiz o cozimento da cenoura
hoje de manhã e gravei para vocês verem, porque às vezes tem gente que tem dúvida, né? Primeiro, para descascar a cenoura, gente, fica a minha dica, aquele descascador. Exatamente. Mostra aí para eles verem, Maurício. Tem um descascador abençoado que você tem que ter na sua casa. Faz parte da vida aquilo, né, Dani? Utensílios de cozinha que vão facilitar a sua vida, tá, gente? Não dá pra ficar... Vão deixar o negócio mais prático, vai fazer você economizar também. Porque se você for descascar com a faca, imagina o tanto de cenoura que você vai desperdiçar. Não é? Olha lá, descascador simples. Aí depois o que a gente faz? Cozinha inteirinha? Cozinha cenoura. Picadinho. Eu já cortei ela para facilitar, tá? E aí eu quero falar para vocês sobre um outro utensílio que eu tenho certeza que muita gente deve ter em casa. Que é, olha só, gente, esses processadores manuais. Não dá pra viver sem, né? Não é? O trituradorzinho, gente, ele é muito bom. Se você for fazer uma receita, uma quantidade maior, você pode fazer no liquidificador, tá? Mas se você for fazer uma quantidade menor, igual que eu tô fazendo aqui, esse mini processador aqui dá super certo. Já tá saindo a fumacinha ali da torradinha, o cheirinho bom de pão com manteiga na chapa. Pão com manteiguinha na chapa. Quem não gosta, gente, bom, se deixasse gente? todo dia, eu comia um tal do pão com manteiga na chapa. É bom. Deixa eu já olhar ele aqui e já desligar, né? Dani, Dani, a cenoura tem que ficar bem cozidinha. Isso, ela mesmo, tem que ficar bem molinha, tá, gente? Ai, quanto tempo de cozimento? Não sei, gente. Coloca lá. Vocês viram lá no vídeo que você enfia o garfo, tá bem molinha, tá? Então, aqui, o que eu já vou fazer? Já vou dar uma leve batidinha aqui. E esse aqui, gente, você encontra em todo lugar, todo preço, né? Você aproveita e já faz uma postura certa aí, tá? E malha o tríceps. Malha o tríceps ali. O Miguel, meu mais novinho, toda vez que a gente usa isso aqui, ele vem correndo e pede pra fazer. Não, ele adora. Ótimo, não é? Rapidinho. Gente, isso aqui eu uso pra triturar cebola, alho, desfiar frango. E agora você sabe que você pode fazer também pra macetar a sua cenoura. Pra você fazer o seu patezinho ali. Aí, ó, já vou colocar aqui, vocês viram, né? O requeijão, mas você pode usar um creme de ricota, você pode usar... Maionese, né, Dani? Pode, não é tão saudável, pode usar maionese, maionese, pode né? usar. Mas você pode usar o requeijão cremoso, que é o que eu estou usando aqui. Você pode usar o creme de ricota e você pode usar até um creme cheese. Verdade. Então tá? Você vai continuar misturando tudo aí no mixerzinho. Exatamente. Já vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal também. E para dar um toquezinho especial, uma páprica, tá? Uma pápricazinha para dar um tchanzinho. Tá até acabando, porque eu uso tanto, gente. Você usa defumada ou qual? Ah, eu uso a defumada, eu amo a defumada. Também adoro. E aí, agora é minha vez, deixa eu malhar o bíceps, o tríceps, peraí. Vamos ver se você faz a posição assim, ó. Apoia que é melhor. É, na mesa. E aqui, ó, pensa aqui no braço e ó, tchu, tchu. Brincadeiras à parte, gente, isso aqui é bom, né? Tá bom, Dani, ou vai mais? Não, vou fazer mais. Deixa eu fazer. Mais. Quer que eu vai faça? lá. Gente, você vai receber aí na sua casa no fim de semana a sua visitinha. Pega aquele pão amanhecido de ontem, que hoje é feriado, deu tempo de comprar. Tem o pão de ontem que você pode fazer desse jeitinho. Fatia ali o pão francês, se você tiver um pão dormido, né, que a gente fala, e tosta ele ali na frigideira. Vai ficar uma delícia. Ou se você tiver torradeira, do jeito ainda que tá no fica clima mais da fácil. Páscoa. Exatamente. Aí, ó, pastinha pronta, fica com uma cor maravilhosa. Aí, tá pensando o quê? Olha aqui, ó, gente, a Dani que cor linda. No exercício. Cor maravilhosa. Muito Onde bem. tá a câmera pra vocês verem Olha aqui, lá, ó, gente, ó. Já tá ali misturado, não deu nem trabalho. Olha lá, que cor linda. No tempo que a visita vai ali se refrescando com suco. Nossa torradinha, vamos limpar aqui, né, para os meninos mostrarem. Nossa torradinha já tá aqui prontinha, vou colocar ela aqui. E aí... E cheirosinha. Dá esse uma aqui dica, pode tirar, Dani? pode. Você vai usar esses aqui ou posso ir organizando aqui? Pode, vou usar esse aqui. Pronto. Aí, gente, ó, passou a pastinha na sua torradinha. Você não vai servir ela grandona assim, né? Ah, achei que ele era tamanho família já. Ah, mas fica feio, né? Pra você servir com uma entradinha, eu acho que ela tem que ter um charme, né? Então, o que você vai fazer? Já pega o meu prato aí. Eu tô curiosa pra ver se ela vai... vai ficar mais adocicadinha. Ó, você corta meio disforme os pedacinhos assim, se o seu pão for maior igual o meu, ó. Tá vendo?
Deixa eu ir organizando pra vocês enxergarem tudo bonitinho. É isso aí, né, minha Cam? assistente, Sou gente. assistente. Eu sou assistente e aprovadora oficial desse prato. Essa assistente sai cara, viu, gente? Porque ela tem que experimentar depois. E ainda no embalo de Páscoa, né? Você fala, cenourinha, você às vezes pode até comprar aquela cenourinha baby, como que chama? Aquela cenourinha mini? Cenourinha enfeita baby. assim o prato pra pode. meninada ficar achando bonitinho, divertido. Pode. A gente ainda vai fazer uma finalização aqui. Eu finalizo agora ou a gente finaliza depois? Não, então, acho que a gente pode finalizar depois. Tá. Enquanto a Dani já tá montando aqui. Ó, já ficou as torradinhas, ó, lindas, gente. Daqui a Olha pouco aqui. eu vou provar. Muito bom. Ô, Dani, aproveitando aqui que a gente tá falando de comida e tudo mais, eu sei que você preza muito pelas comidas e tudo natural, né? Você faz muita coisa natural na sua Exatamente. casa. É o que a doutora Cíntia falou no bloco anterior. Não sei se vocês viram, né? Descasque mais e desembale menos. Pois é. Gente, E aí eu te pergunto. o açougue, o hortifruti tá cheio de comida de verdade. É verdade. Lá na sua casa, os ultra mega processados quase não entram, então? Não, entram, né? Mas assim, algumas coisas processadas entram, né? Vamos falar de arroz, por exemplo. O arroz é processado, mas é um alimento, né? Que não é tão maléfico para a saúde, né? Mas os ultra processados eu evito ao máximo, gente. Assim, ao máximo mesmo. Eu tô até te perguntando que nós vamos mostrar para vocês uma reportagem para mostrar o quanto os alimentos ultraprocessados vêm cada vez mais sendo consumidos, mas o quanto também eles oferecem riscos, né, para a saúde, questão de obesidade e muito mais. Então, a longo prazo, né? Às vezes facilita tudo agora, mas lá na frente vai sofrer as consequências, Exatamente. né? Então a gente vai mostrar para vocês uma reportagem que vai mostrar que essa grande febre pode ser um problema de saúde enorme para sua família. Olha só. Na hora de comer, você escolhe o caminho mais fácil ou o mais saudável? Eu prefiro praticidade. E por quê? Porque cozinhar leva tempo. Aí, final de semana, exagera um pouco assim um pouco da fritura, a gente pede pizza. A nossa alimentação deve ser baseada em produtos naturais, ricos em nutrientes. Frutas, verduras, legumes, grãos, raízes, sementes, proteína animal. Já os chamados ultraprocessados contêm ingredientes artificiais, além do alto teor de açúcar, gordura e sal. Estamos cercados por eles. Lasanha e pizza congeladas, refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, sorvetes, chocolates. A lista é imensa. Com o selo de alerta ficou mais fácil saber o que evitar. Ainda assim, é preciso olhar as embalagens. A diferença entre extrato e molho de tomate pode parecer estar só no nome, mas quem lê o rótulo com atenção vê que não é bem assim. Normalmente, o extrato é feito só do tomate, enquanto o molho tem um monte de componente extra. 100 gramas de extrato de tomate, 144 miligramas de sódio. Já nesse a gente tem 261, então uma quantidade a mais, além dos aromatizantes. O consumo excessivo de ultraprocessados está associado a várias doenças, como obesidade, colesterol, hipertensão e diabetes. A Débora levou um susto quando descobriu que estava com um nível alto de açúcar no sangue e decidiu mudar os hábitos. Eu deixei de consumir salsicha, hambúrguer e batata frita, reduzi muito. O resultado? Em 10 meses, menos 10 quilos na balança e glicemia controlada. Eu consumo salada, legumes, frango, foi muito bom. Vocês viram que nem sempre o prático é o mais saudável, então a gente tem que pôr na balança, literalmente. Exatamente, né? fazer boas escolhas, né? Você vai querer o que ajuda ali no dia a dia ou o que vai fazer bem a longo prazo. Ô Dani, tá muito cheiroso essa torradinha aqui, tô doida pra provar, mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta eu sigo com várias outras dicas aqui de coisas voltadas pra alimentação e claro, né, vou provar também essa torradinha de Páscoa, né? Sai daí não que eu volto já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade.
sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar as nossas crianças, adolescentes e idosos. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. Nossa ajuda muda o mundo de muita gente. No Mar de Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo, qualidade e melhor preço. De Minas Gerais! Bombom Garoto 250 gramas, 11,48. Bacalhau Sarte 49,90. Filé de tilápia 800 gramas, 32,90. Azeite 500 ml, 39,90. Cebola quilo 1,98. Petra 550 ml, 3,88. Mate Minas, preço baixo aqui vira notícia. Beba com moderação. Já estamos de volta e presta atenção, tá chegando um feriadão que vocês já sabem e eu quero te contar que aqui em Minas Gerais se destaca muito quando o assunto é o turismo. Pois é, isso mesmo, nesse feriadão prolongado que começa agora a Semana Santa, né, do dia 20, começa na Semana Santa e vai até o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, vai ser a 3ª edição do Minas Santa, que é um programa do governo de Minas, que transforma o estado em um grande destino turístico com ações que integram celebrações religiosas, rotas turísticas e muito mais. Então, para você saber mais, acesse agora o site minasgerais.com.br, confira toda a programação e, claro, aproveite o feriadão prolongado. Minas é fé que move, arte que inspira e natureza que acolhe. Oh, Minas Gerais! Quem te conhece não esquece jamais, vocês já sabem, né? Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Fica a dica para você. Gente, as cervejas artesanais estão com tudo e para incentivar e capacitar profissionais, em Uberaba, o IFTM vem oferecendo um curso voltado para tecnologia cervejeira. O curso de Tecnologia Cervejeira está sendo ministrado por educadores do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Nós criamos o curso com o objetivo de atender a demanda da região, que precisa de profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho e, além disso, para aquele profissional que gosta sobre o processo de produção da cerveja, tem mais interesse de conhecer as etapas de produção. O primeiro módulo ele trabalha com a parte de higienização na indústria cervejeira, os conceitos básicos de microbiologia, ele vai conhecer a estrutura dos laboratórios, algumas análises. No segundo módulo, o segundo módulo está envolvido aí com a tecnologia da produção de cerveja. Então ele vai conhecer as principais matérias-primas. No total serão 200 horas aulas do curso de Tecnologia Cervejeira presencial e também à distância. A previsão do término é no final do mês de julho e novas turmas serão abertas. Os mestres conceituados Osíris Borges e Pedro Mendes estudaram e muito para se tornarem profissionais e explicam sobre o trabalho e produção de cervejas. E a gente poderia dividir o processo da cerveja em 2 grandes blocos. Uma fase quente, que tem aqui as panelas, E essas panelas a gente faz a fase quente, a gente vai fazer o cozimento do malte. E aí depois desse cozimento, desse processo, a gente tem um mosto cervejeiro, que a gente chama de mosto cervejeiro. É um líquido cheio de açúcar. Daí a gente vai para a parte fria, onde a gente joga a levedura. E a levedura, então, vai comer esse açúcar e transformar o açúcar em álcool e gás carbônico. E aí a cerveja está pronta. Cervejas são divididas por estilos, O principal estilo que a gente faz é o que a gente brasileiro chama de Pilsen, que é a cerveja lager clara, que é a mainstream, que a gente está acostumado a beber desde sempre, é o principal produto. Mas a gente tem outros estilos de cerveja, a gente tem um estilo que chama Red Ale, que é um estilo que vem da Inglaterra. Nós temos a Weizenbier, com estilo alemão, que usa malte de trigo, é uma cerveja bem diferente. Temos as famosas IPAs hoje em dia, são cervejas mais amargas. E para você que gosta de cerveja e quer se aprofundar nessa área, os mestres passam algumas dicas. A primeira é estudo, Não tem pesquisa, estudo. Eu acho que a pessoa tem que praticar, A primeira coisa de a gente ter uma especialidade é a prática.
Presta atenção, você aí que pratica esporte regularmente, com certeza já ouviu falar ou até está usando a creatina, que é um suplemento que promete melhorar o desempenho e o ganho muscular. Mas um novo estudo apontou que os benefícios podem não ser assim tão significativos e eu vou mostrar para vocês. A creatina é um composto de 3 aminoácidos produzidos naturalmente pelos nossos rins, pâncreas e fígado. Ela também é encontrada na carne, no peixe e nos laticínios. Uma parte pequena vai para o cérebro e a maior parte é armazenada pelas fibras musculares, deixando a gente com mais força e tônus muscular. Por isso, muitos frequentadores de academias e atletas usam o suplemento para melhorar o desempenho. Ela vai melhorar a força, vai melhorar a resistência, a recuperação muscular. A Ana Paula procurou um nutricionista para saber a melhor dosagem e já sente os benefícios. A partir do momento que eu comecei a tomar creatina, eu senti que a minha recuperação é melhor. Meu corpo está menos dolorido para conseguir treinar no dia seguinte. Mas tem gente que consome a creatina e não vê resultados. Um estudo publicado na principal revista científica sobre nutrição humana acompanhou 54 voluntários de 18 a 50 anos em um treinamento de resistência de 3 meses. E não encontrou nenhuma diferença entre as pessoas que tomaram a dose recomendada de creatina e as que não tomaram nada. Os participantes dos 2 grupos ganharam uma média de 2 quilos de massa magra. Esse resultado acende um alerta. Será que a creatina está sendo superestimada? O que se sabe é que ela produz melhores efeitos em pessoas com níveis baixos da substância nos músculos, o que é comum em vegetarianos e veganos. Este nutricionista ainda lembra de outros benefícios. Ela serve tanto para o processo cognitivo e também diminuindo a incidência de doenças autoimunes, como por exemplo Alzheimer. Segundo a Anvisa, o ideal é ingerir 3 gramas de creatina por dia, mas a quantidade pode variar para cada pessoa. Cada corpo vai responder de uma maneira. Assim, se pegar uma pessoa que já tem uma certa propensão a ter algum problema crônico, alguma doença renal, alguma doença inflamatória, com certeza não só a creatina, mas alguns outros suplementos não vão ser bons. A gente sempre trazendo informações para vocês. E vou te contar um negócio, esse estúdio aqui, Pete, fala a verdade, esse estúdio aqui tá um cheirinho de torrada tão bom. Não tá, Pete? O Pete tá ali de trás das câmeras. Você tá pode uma até delícia. estar pensando aí em casa que não tá, mas tá. Tá um cheirinho. A Dani fez aqui pra gente, conta pra gente no embalo aqui da Páscoa, a cenourinha que é o... Uma torradinha de Páscoa com uma pastinha de cenoura, gente. Pra você fazer aquela entradinha de um jeito diferente, né? Ao invés de você fazer de azeitona, de frango, faz de cenourinha. É isso, né? E você vai receber suas visitas, foi o que eu disse. Fim de semana, feriadão prolongado, a padaria fechou no tempão, pega o pãozinho de ontem, faz ali na chapa. Exatamente. E aí estamos aqui com o nosso patezinho. Usa o pãozinho sírio da bacalhoada. E aí vai ficar delicioso para servir para todo mundo. Vamos recapitular? Cenourinha cozida, bate no seu processador ali manual. Eu fiz no processador manual porque eu fiz de uma cenoura aqui, tá? Mas se você for fazer uma quantidade maior, umas 4 cenouras, você pode fazer no mixer, no liquidificador. Até vai ali no garfo mesmo, vai ficar um pouco mais pedaçudo. Vai no garfo, que dá certo também. Ou naquele espremedor, né? Batata também. Pôs o requeijãozinho, Coloquei no caso... o requeijão, pode ser um creme cheese, pode ser um creme de ricota, pode ser até uma maionese, que a Van deu a dica aqui. Dá uma temperadinha a gosto, salzinho, coloquei um pouquinho de páprica defumada, mas é opcional, tá? E misturou tudo ali, passou na sua torradinha. E agora é a hora do grão finale. Vou finalizar aqui, ó, com um cheirinho verde. Grão finale, o cheirinho verde para dar um tchan e uma decorada no seu Pode ser uma salsinha, pode ser um manjericão. O toque da Dani. Aquela pimentinha que eu adoro, moída na hora. Tá? E olha aqui, que tá lindo, gente, uma entrada. Ó. Pra você, antes ali, enquanto tá batendo aquele papo, antes do almoço da Sexta-feira Santa. E eu já vou fazer o que agora? Adivinha? Provar. Eu vou provar. Essa aqui tá por cima, tá num formatinho tão bonitinho, gente. Ó, tá aqui minha torradinha, tostadinha, com manteiguinha na chapa e lá vamos nós. Super suave. Bom. Crocante. Ficou o adocicadozinho da cenoura, mas tá bem temperadinho, muito não tá? Bom, Dani. Adorei. Obrigada. Ótima Páscoa e feriadão pra você. Pra vocês também, Nos vemos gente. semana Excelente que vem. Páscoa. E não vamos esquecer, claro, do principal significado da Páscoa. É verdade.
Ó, te encontro amanhã, quinta-feira, aqui, ó, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, às 10:50. Vou ficando aqui com a minha torradinha. Lá no YouTube vocês podem conferir a receita todinha de novo, viu? Corre lá. Tchau, tchau. Fui!